Olá, muito bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Nós estamos gravando esse programa de dia, então por isso eu estou dando bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma temporada do podcast Capital e Trabalho. Terminamos o ano passado com diversos entrevistados, sempre falando sobre o mundo do direito, sobre o mundo do trabalho. Trazendo diversidades, né, nos assuntos. Falamos da questão racial no ambiente de trabalho, da questão de gênero no ambiente de trabalho, tratamos de direitos de categorias específicas, como dos jornalistas, falamos de decisões do Supremo que mudaram algum curso do direito do trabalho, enfim, temas diversos, e nós estamos começando mais uma temporada com um convidado muito especial que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, para bater um papo que eu espero que seja muito rico. Mas eu quero convidar vocês para que curtam, compartilhem o nosso podcast com pessoas que tenham interesse em assuntos assim que a gente aprofunde um pouco. São bate-papos, mas bastante ricos. Então, se você assistir, se você gostar, a gente pede para que compartilhe, curta, para que a gente possa chegar no maior número de pessoas possível. Eu sou João Paulo Tavares, sócio do escritório Tavares Vasconcelos. Apresento esse podcast ao lado da minha sócia, a doutora Sâmia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz de começar mais uma temporada do podcast. E o João agora vai apresentar os nossos convidados. A gente, para ajudar a bater um papo aqui com o nosso convidado especial, eu vou apresentar a doutora Elizabeth Montesana, tesoureira aqui da OAB de São Caetano, uma amiga nossa, já participou aqui do podcast também como convidado, e hoje ela vai nos ajudar a bater esse papo com o doutor João, que depois eu vou apresentar melhor. Beth, bom dia. Bom dia a todos, a todos. É um prazer estar aqui dividindo esse podcast com vocês. O convite é sempre bem-vindo, eu adoro estar com vocês. O João é uma pessoa muito especial. Sâmia também, não conheci hoje, outro, não, né? não estava. Conheci Sâmia hoje, mas percebo que a gente tem alguma afinidade. E o convidado especial, também uma pessoa realmente especial, estou conhecendo hoje, vai ser um prazer participar aqui desse bate-papo. Muito obrigado. A Beth é uma grande advogada aqui da nossa região, além de tesoureira da OAB, está fazendo um mestrado muito interessante lá na USP, que também pode aparecer aqui na mesa alguns assuntos. É um prazer mesmo ter você aqui nessa mesa. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Então, finalmente, vou apresentar aqui o nosso convidado, vou pedir licença para ler o currículo do Dr. João Veríssimo Fernandes, que é presidente da Fundação Casa. A reputação do Dr. João chega antes dele, sempre muito positiva, as pessoas sempre falam muito bem. João Veríssimo Fernandes é advogado, ex-juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Ele atuou lá entre os anos de 93 e 2015 como magistrado, judiciou em várias comarcas, entre elas Belo Horizonte. Também foi juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas por 13 anos. E antes de atuar na magistratura, aos 19 anos, ingressou como escrevente no Tribunal de Justiça de São Paulo, trabalhando no Fórum da cidade de Mauá, na região metropolitana, aqui do nosso ABC. Na comarca, ele exerceu diversos cargos, chegando a diretor de serviços de cartório do Terceiro Ofício, Infância e Adolescência. Na área administrativa, atuou na área da Infância e Juventude como coordenador do antigo Comissariado de Menores da comarca de Mauá. Na ocasião, realizou ações sociais e preventivas em Mauá, com foco principalmente em adolescentes infratores e crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Em 2008, a Câmara Municipal de Mauá o agraciou com o título de cidadão mauaense pelos relevantes serviços que prestou à comunidade. Depois de deixar a magistratura em 2015, ele continuou a sua atuação social e política, tendo sido secretário de governo em Mauá, assessor especial na Prefeitura de Santo André e secretário-geral e curador da Fundação ABC, mantenedora da Faculdade de Medicina do ABC. Atualmente, Fernandes é natural de Santa Fé do Sul, no interior do Oeste Paulista, e se mudou para Mauá em 72, aos 10 anos de idade. Construiu parte considerável de sua história na cidade e região metropolitana de São Paulo. Atualmente é presidente da Fundação Casa, o currículo bastante extenso, eu tentei dar uma resumida. É um prazer, uma satisfação você trazer todo esse conhecimento para a gente bater um papo aqui, doutor João. Bom dia, João. Bom dia, Sâmia. Bom dia, Beth. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite para participar do podcast Capital e Trabalho. É um prazer a gente participar de relevante, com bastante fundamento, com pessoas
da nossa área de direito, que eu gosto bastante. Bom dia. Muito obrigado. Eu vou pedir licença até para te chamar de João, para que a gente Fique possa à vontade, se aproximar, o meu xará, João. Eu queria que começasse, João, para a gente começar esse bate-papo falando sobre, dando uma contextualizada para quem não conhece o tamanho, a estrutura, o que é a Fundação Casa, quais são os valores, qual é a missão da Fundação Casa e qual é a estrutura que ela tem em termos de administrativos, para o pessoal entender do que a gente está falando aqui. Ô, João, quando não estava na minha perspectiva assumir esse cargo na Fundação Casa, quando o governador me convidou, isso no final do ano de nós estamos em 22, né? Exato. 22. E eu tive a curiosidade de pesquisar a Fundação Casa. Eu já conhecia a estrutura. A Fundação Casa é a sucessora da antiga FEBEM, Fundação Estadual Bem-Estar do Menor, que atuou de antes de 2006, era a FEBEM, né? Famosa FEBEM. E aí, no governo Alckmin, houve uma reestruturação e passou a se chamar Fundação Casa, que é o Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, que cumpre medida socioeducativa com privação de liberdade. A antiga FEBEM, muito estigmatizada, e eu trabalhei naquela época, de 80 a 2000 e pouco, época que eram estruturas gigantescas, eram estruturas grandes, que acolhiam 600, 700 mil adolescentes, não tinha, não atendia o que preconizava o Estatuto da Adolescente, da Juventude, não atendia sequer o que a Constituição preconizava, não atendia sequer o que se falava nos direitos humanos, que é uma convenção de 1945, nem isso atendia a FEBEM. Por conta daquelas várias rebeliões, torturas, daquele flagelo que se colocava aos adolescentes, é que criou-se, atendendo inclusive por legislação federal, o SINASE, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, que determinava que o sistema socioeducativo fosse, primeiro, regionalizado, humanizado. Então, naquela época, em 2005, 2006, acabou-se a FEBEM foi extinta, e foi criada a Fundação Casa com vários centros no estado de São Paulo. Hoje, a Fundação Casa ela tem 111 centros onde os adolescentes cumprem as medidas socioeducativas, espalhadas em 46 cidades. Nossa. É uma estrutura que tem um orçamento de quase 2 bilhões de reais, com 12 mil funcionários. Hoje o ano passado nós atendemos 15 mil adolescentes que cumpriram ou passaram pelo sistema socioeducativo. 15 mil que passaram o ano passado pelo sistema. Hoje, cumprindo medida socioeducativa privativa de liberdade, nós temos 5 mil. Todo o estado de São Paulo. É uma estrutura muito grande, é uma estrutura mas é uma fundação de prestação de serviço público, evidentemente, mas que presta um serviço de primeira qualidade, de referência no Brasil todo. Hoje a Fundação Casa é o maior sistema da América Latina de privação de liberdade, mas é referência nesse tipo de prestação de serviço no mundo todo. Nós recebemos diariamente solicitações para concessão de expertise dos nossos funcionários, sempre no intuito de melhorar, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, esse tipo de prestação de serviço que ainda continua muito estigmatizado, porque as pessoas confundem a FEBEM, lembra da FEBEM e acha que ainda o Chama sistema... como antiga FEBEM. Fala aí antiga FEBEM e trata de uma forma até pejorativa. Exatamente. Inclusive amigos meus, até estou mandando um recado aqui direto. Amigos a gente ouve a antiga FEBEM. Amigos meus que acham que não tem solução, que esses adolescentes tempo perdido. A gente tem que contextualizar toda essa situação, essa vida desses adolescentes. Não estou aqui defendendo o ato que ele praticou. Não é isso. Aqui a nossa função e a orientação do governador Tarcísio é tentar ressocializar essa juventude que, por um motivo ou outro,
acabou se desvirtuando e praticando o ato antissocial. E como que o senhor tem visto essa missão da Fundação Casa de reinserir esses jovens na sociedade, de recuperar? Está indo num caminho que entende de evolução nessa missão? João, é claro que a gente tem que tentar melhorar sempre. Essa é a perspectiva, por isso que a gente está aqui, por isso que a gente trabalha para isso. Não é fácil, porque o Brasil é um país pobre, não adianta negar isso. O Brasil é um país pobre, desigual. E a população atendida pela Fundação Casa é uma população, como você falou, de vulnerabilidade. Não adianta você deixar um menino 2 anos, 3 anos na Fundação Casa e retorná-lo para o mesmo ambiente que ele vivia, um ambiente doente. Então, isso é um trabalho que não é só feito em relação ao adolescente. Essa é a função da Fundação Casa. Mas a sociedade precisa entender que também ela precisa colaborar. A Constituição, ela divide essa obrigação da ressocialização, Estado, população e sociedade. Então, a gente tem, como sociedade, que dar a nossa parte para isso. Não adianta você deixar... Porque a Fundação Casa, ela tem a escola formal, a Secretaria de Educação, ela fornece, são professores da rede estadual, tem a rede de saúde, que também nós temos, nós fornecemos curso de computação, curso, esporte, lazer, tudo. O menino ali tem condições, né? É bem cuidado. Só que ele cumpre a medida, a extinta medida de socioeducativa, ele volta para o mesmo ambiente onde estava. E o que é a preocupação hoje do governo? Claro, desse governo, que é o que eu faço parte. Dos outros também, menor medida, mas também era assim. É tentar hoje, o foco é da empregabilidade desses adolescentes. É fazer com que ele, nesse período que ele fica, ele cumpre medida, né? Capacite de qualquer forma. Ou cabeleireiro, computação, panificação, qualquer medida que ele possa sair dali com um emprego, é essa a ideia do governo de hoje. Perfeito. E aí é que a gente torna essa nossa conversa tão importante para o nosso tema central do podcast, que a gente fala do mundo do trabalho em forma geral. Então, quando eu falei com o Dr. Sérgio Macário, nosso amigo que está aqui assistindo o podcast, da importância... hoje ele quis deixar para o escondido. Escondido, Sérgio, né, Sérgio? Mas a gente conversava disso, né? Da importância, como tem ligação com o trabalho, porque talvez um dos pilares mais importantes nesse caminho que o menor infrator precisa para se reinserir na sociedade. Eu estava vendo no site da Fundação Casa que tem um programa, né? O Novos Tempos, que ajuda até alguns convênios com prefeituras para tentar facilitar a inserção do pessoal que já cumpriu essa medida no mercado de trabalho. Como é que está esse programa? Está funcionando? João, esse programa Novos Tempos ele foi lançado oficialmente ontem. Ontem, né? Ontem. E nós na prática, a gente já o exercia. O que consiste o programa Novos Tempos? A Fundação Casa, ela tem a função principal da Fundação Casa é acolher o adolescente que cumpre medida socioeducativa e na Fundação Casa ele pode ficar até os 21 anos. Depende, a determinação se fica mais ou menos não é da Fundação Casa, é do Poder Judiciário. Nós temos uma equipe que analisa a conduta, a estadia dele lá, um programa é uma equipe, né, que faz essa avaliação e encaminha a cada 6 meses para o Poder Judiciário. Nesse período, esse adolescente é analisado com psicólogo, assistente social, a família toda. E nós mandamos esse parecer para o juiz que determinou a sua internação. É esse magistrado que vai analisar se ele sai ou não. Antes do tempo determinado que foi na condenação lá. Na verdade, o juiz, quando ele determina a internação do adolescente, ele não estabelece prazo. Entendi. Fica dentro desses relatórios. Não fica pendente com eu fui juiz da infância e da juventude muitos anos. Então, o que a gente faz? A gente, olha, esse adolescente precisa determina a internação por um período mínimo de 6 meses, aí daqui para frente depende dele, depende só dessa avaliação, dessa equipe multidisciplinar que vai avaliar a conduta daquele adolescente. Bom, beleza.
Nesse período de 6 meses, no mínimo 6 meses, ele é avaliado a cada 6 meses, a gente manda um relatório, o juiz avalia, solta, libera ou não libera, e aí a critério do juiz. Nesse período que ele fica na Fundação Casa, a gente precisa prepará-lo para não só a instrução formal, ensino médio, ensino fundamental. Eu tenho muitos adolescentes hoje que não sabem que são analfabetos funcionais. Totalmente. Só que eu tenho muitos que estão fazendo faculdade, que estão fazendo ENEM, que estão fazendo FATEC, que estão fazendo ETEC, todo. Então, esse é o universo da Fundação Casa. A gente trabalha com toda essa gama de diversidade. São adolescentes com 17, 18 anos que não sabem nem, só sabe escrever o nome, mas não sabe ler. Sabe escrever algumas palavras, mas não consegue ler. Então, isso também é função a gente tem que tentar resolver aproveitar essa esse tempo de internação para que ele faça. Além de retirá-lo do convívio da sociedade, que ele precisa, a gente não chama de castigo, mas é uma necessidade que a gente precisa rever o que está acontecendo. Bom, ótimo, beleza. Agora a gente precisa prepará-lo para quando ele sair dali. Porque ele vai sair dali com 17, 18, 19, 20 anos. 20 anos. A Fundação Casa ela tem adolescentes até 21 anos, não é até os 18. Até os 21 anos ele pode ficar lá. Então, como é que eu vou soltar um menino com 20 anos sem saber ler, sem saber escrever, sem ter um trabalho, tem que ter uma função? Eu vejo muito isso, João, Sâmia e Beth. O que aconteceu comigo? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, na Brooklyn Ponte, em Capuava, aqui em Mauá. Fui ser office boy. O que um adolescente de 14, 15 anos, 16 anos quer? Ele quer ter um dinheirinho para quando ele sair do final de semana com um amigo, com uma namorada. É isso que ele quer. É evidente que o ensino formal precisa, tem que ser obrigatório, é obrigação do Estado. Mas se você somente, olha, você vai ter aqui, vai sair com colegial, ótimo. Aí meu emprego. Eu vou ter que agora arrumar um emprego. Isso é a nossa vida, João. E todo mundo aqui sabe que a gente precisa. Eu lembro muito aquela música do Fagner. Um homem sem trabalho se humilha-se. A gente tem que ter trabalho o que trabalho dignifica, né? Faz com que você é evidente consiga, que se você tem um estudo, você vai conseguir um trabalho melhor. Mas você precisa de um trabalho. Não, e tem outra questão, né? Esses meninos, em sua maioria, eles vêm de famílias que o estudo não foi prioridade. Não. Isso, é isso. Então, filho de pais que não têm escolaridade nenhuma, a tendência dele não ter também é muito grande. Até porque o pai vê mais importante o trabalho, porque traz ajuda para casa, a comida para casa, do que estudar. Que não traz nada, em tese, né? Num primeiro momento. E também são pais, às vezes, até ausentes por causa do trabalho. Precisam trabalhar para sustentar a família, não conseguem lá ficar no pé da criança para ir para a escola, então, assim, enfim. Esses processos, quando eles chegam na vara da infância, o que você percebe é uma deficiência, começa lá na casa deles. Sim. Né? É que uma parte vai para a fundação, mas o que chega, um volume de processo que chega na vara da infância, alguns não cumprem medida. Atos infracionais que não cabem em cumprimento de medida entendeu? Na internação. Mas, no geral, no Estado, por exemplo, eu não consigo saber, não tenho essa informação, mas o número de processos é muito grande. Sim. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para o doutor João é o seguinte. Aqui em São Caetano, quando o menino, ele não chega a cumprir medida, ok? Mas ele vai ter que responder ao processo que a sociedade acha que a vara da infância serve para passar a mão na cabeça, que não aconteceu nada, que um furto de uma bicicleta, não sei o que, não aconteceu nada com aquele, por isso que ele volta a reincidir, que não é verdade. O que o juiz procura? Primeira coisa, né? Quem é essa família? Né? A mãe, o pai sempre está na audiência, assistente social, porque é uma equipe multidisciplinar na vara da infância. Não é só o juiz sozinho que decide, não é só o advogado. Infelizmente, às vezes, muitos advogados estão lá, mas também não tem essa noção, não tem essa visão. Ele está lá cumprindo um papel constitucional. Né? Mas, na verdade, é o seguinte, vem a equipe multidisciplinar, o psicólogo, vamos ver essa família, assistente social, quem trabalha, qual que é a renda dessa família, e aí que chega um X que eu quero chegar nesse ponto. Por exemplo, aqui em São Caetano, muitas vezes a gente ouve o menino falar assim, o juiz pergunta para ele, o que você gostaria? Eu quero trabalhar.
o que você gosta de fazer? Porque dá mais prazer. Aí eu gosto de cortar cabelo, eu queria fazer barba, né? Que agora tá na moda barbeiro, sei lá. E aí que tá o problema. Porque a gente não encontra, o município e o estado não tem um núcleo fora da fundação, que lá foi isso que ele falou, que tem um curso profissionalizante, né? Sabe, para esse adolescente. Sim. Muitas vezes eles têm 16, 17. E olha que ainda estamos falando de uma cidade diferenciada, né? Imagine em outras cidades menores. E aí que eu vou chegar. Porque tem muitos meninos aqui que moram na divisa. Então, quando eles têm que cumprir aqui em São Caetano, o juiz oficia a prefeitura, oficia não sei quem, os caras arrumam alguma coisa para ele fazer, um curso. Às vezes ele não consegue atender cabeleireiro, um barbeiro, mas um outro curso, barman, não sei o quê, alguma coisa. Quando é em São Paulo, ele é encaminhado para cumprir lá e lá que vai acompanhar. E o que a gente percebe? A reincidência. Eles não cumprem porque o município de São Paulo não cumpre o papel dele. Ele não tem nem esse de barman, ele não tem nada. Uhum. Ele não oferece nada. Eu gostaria de saber do Dr. João a visão do governo do estado com relação a isso, né? Porque, às vezes, eu chego a conversar aqui com as pessoas, secretário de segurança em São Caetano, com o juiz da infância. São Caetano, eu acredito, que teria condição de dar mais do que faz. São Caetano é diferenciado, não é uma cidade Mas aí entra aquelas regras políticas. Ah, mas se é de São Paulo, eu não posso ter em São Caetano, a instituição de São Caetano não recebe o menino de São Paulo no contraturno, não sei o quê. Eu acho isso de uma pobreza. É falta de articulação, né? E aí eu queria ouvir um pouco do doutor sobre isso. Estabelecer aqui as competências. A internação... Ela é o último recurso que o juiz deve lançar a mão. Sim. Não é porque o juiz quer, porque é uma medida mais drástica, né? Determina. Nós temos quando um adolescente pratica um ato infracional, o juiz pode adverti-lo, pode, se achar que se tiver outras passagens, pode encaminhar para a liberdade assistida, que é função do município. A semi-liberdade, que é aquele que ele dorme no local da fundação, aí a fundação é serviço da fundação e tem internação. A advertência é o que acontece no fórum, com o promotor, com o juiz, um ato infracional de pequeno potencial, o juiz adverte, conversa, pode encaminhar para algum serviço da prefeitura e aí acabou ali, resolve ali. A liberdade assistida já é um procedimento mais detalhado, é um processo já de acompanhamento periódico, mas o menino vai para casa. Ele tem que, eventualmente, periodicamente, assinar, comparecer no fórum, existe um acompanhamento. A liberdade assistida é competência do município. É o município que vai ali ajudar o juiz a cuidar daquele adolescente infrator. A semi-liberdade e a internação já é da Fundação Casa. Em relação que é isso que a Beth falou, que é estadual. Em relação a isso que a Beth falou, o programa Novos Tempos, que aí vou voltar àquele tema do Novos Tempos, ele tem convênio, nós temos um portal que a partir do lançamento, nós já fazíamos isso, mas a partir de hoje, todo adolescente que ingressar na fundação, ele terá os dados deles profissionais disponibilizados para os municípios que aderirem ao programa, para que a gente acompanhe aquele adolescente e todos os municípios que aderirem vai saber qual a competência que aquele adolescente vai estar apto a fazer. Ele vai ter curso de computação, evidente que a gente resguarda o sigilo, mas vai ser, olha, ali tem um adolescente que tem curso de cabeleireiro. Aliás, o curso de cabeleireiro é um dos que eles mais pedem. Eles gostam. Gostam. Cabeleireiro. Tatuador, a gente não eu gosto de fazer tatuagem. O curso de barman também acho que não pode, porque são menores. Nós ainda não pensamos nessa. Então. Existem outros. Falaram cursos. Barman. Como que chama aquele café que faz um café? Barista. Barman meio estranho. É isso aí. Barman Mas o coitado não bebe, né? Coitado trabalha. Não, mas sim, mas vocês são adolescentes que estão sendo ressociabilizados. Então, assim, nesse portal será lançado todas as competências, todas as habilidades desse adolescente. Ao sair da fundação, o município vai ter acesso a essas informações, ele tem
Ele vai se inscrever, vai ter acesso lá para todos esses cursos que o adolescente prestou, e aí pode ou não encaminhar esse adolescente para algum emprego. Na Fundação Casa, nós temos inúmeras empresas que disponibilizam vaga. Eu não sei se eu posso falar o nome de empresa. Claro. O McDonald's diz que se propôs a todos os adolescentes que saírem da Fundação Casa, ele vai tentar. Olha que legal. Ele tem essa disponibilidade de emprego. Justamente a minha pergunta era nesse sentido, de parcerias com a iniciativa privada. Só depende do adolescente. Só que esses adolescentes, muitos deles não querem ir embora, não querem trabalhar de uniforme. Tem essas o trabalho tem essas também coisas. É cansativo. Tem algumas indústrias no interior de São Paulo que também oferecem vagas. O que não nos falta, Sâmia e Beth, é vaga, é emprego. O problema é a gente convencer o menino a falar, olha, vai fazer isso. Isso faz parte da educação que tem que se dar, né? Esse também, é o nosso problema. E não é também, ele vem muitas vezes de uma... Quando eu falo que o problema vem de casa, de uma vivência... Fala mais perto. Ele vem muitas vezes de uma família que não tem parâmetros e regras. Então, tudo que você fala para ele é como se fosse um castigo. Ele veio de uma sociedade desigual, né? Se comparar ele com meu filho, por exemplo, e meu aí, filho a pessoa mais importante que ele conhece na comunidade é o traficante. Ele não conhece um juiz, ele não conhece um advogado, ele não conhece um médico, ele não conhece uma enfermeira, ele não conhece um atendente. Então, ele fala assim, o cara que anda com uma joia, um cordão de ouro, que todas as meninas mais bonitas querem ficar com ele, que tem um carro, que anda de moto, com a moto mais cara lá dentro da comunidade, quem é? Com quem que ele convive? Quem que ele tem? Aí ele olha para dentro da casa dele, já não tem dentro da casa dele. Ele não conhece ninguém. Muitas vezes, esses meninos, como chegam à universidade ou concluem o ensino médio, completo, e ele é o primeiro da família. Faltam uns exemplos. O que eu queria deixar, a gente tem que deixar, a gente não pode generalizar também. Não é porque o menino vem da periferia ou de comunidade, não. Na verdade, pelo contrário, essas comunidades muitos têm muito. A grande maioria é de gente boa, honesta, trabalhadora, até porque eu também vim da periferia dessas comunidades. Então, assim, são exceções esses adolescentes que cometem infrações, graves ou não. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. E tem também, às vezes, sabe o que é? Não é só o social de convivência do meio, é o psicológico também, doença mental. Hoje, isso é um ponto, Beth, que desde que eu cheguei na Fundação, eu estou tentando resolver. Eu tenho hoje quase 400 adolescentes com comprometimento mental. O autismo, de maior ou menor grau. TDA. E é um problema que já vem se arrastando há muitos anos, e nós começamos agora um trabalho para identificar os adolescentes que têm comprometimento mental, que não entendem o cumprimento da medida. Ele não sabe porque é que ele está ali. Sim. Fica difícil até de cumprir a missão. Então, é um trabalho de convencimento que nós vamos fazer, inclusive para o juiz, para o magistrado. Falando, não adianta você aplicar uma medida socioeducativa para um adolescente que tem comprometimento mental, que ele não está entendendo porque é que ele está ali. Ele precisa de um tratamento, ele não precisa de punição, ele não precisa cumprir medida. É uma questão de saúde, né? Então, nós estamos agora fazendo esse trabalho de mapeamento desses adolescentes. Já chegamos a um número de quase 400. Nossa, são bastante. 10%, se você for. Muita gente. Bastante. Mais de 10%. Então, assim, para que esse adolescente tenha um tratamento diferenciado, e precisa ter. Sim, porque claro. senão ele a função socioeducativa não está sendo cumprida porque ele não está entendendo. Então, esse é um fato. Agora, em relação à questão dos novos tempos, especificamente em relação ao São Caetano, aqui em São Caetano nós não temos centros, nós temos Santo André, Mauá, São Bernardo. Em São Caetano nós não temos centros. Mas assim, a Prefeitura de São Caetano especificamente, ela pode, se ela quiser, aderir ao programa Novos Tempos, entrar no portal e se prontificar a conseguir emprego para essa meninada. Quem adere são as prefeituras. As prefeituras. Uma empresa privada escolhem. Podem também. Eu tenho uma empresa privada, eu entro lá, me pode cadastro. Também, pode. Fala, eu tenho aqui, eu quero participar desse programa Novos Tempos. E algum benefício para a empresa que contrata?
Não existia, existe uma responsabilidade social. Existe o programa Aprendiz Paulista que o governo atual lançou, que existem alguns benefícios para quem contrata. Aí já não é da fundação, para quem contrata um adolescente. E aí sim existe benefício. Tá. Esse programa me parece que é da Secretaria de Assistência Social. Tá. Então, toda empresa que quiser participar desse programa Jovem Aprendiz é só entrar no site e fazer o cadastramento. O da Fundação Casa, as empresas também podem, mas aí já é um programa diferente, não há benefício fiscal, isenção, nada disso. É só um trabalho social que é uma obrigação também da sociedade. Todo mundo, né? Você trouxe um tema importante relativo à saúde mental, né? Uma porcentagem muito alta 10% dos menores internados, eles têm essa condição. Era uma pergunta que eu estava preparando, mas veio de outra forma, que também está relacionada, né? Essa criança que está internada, muitas vezes, a Beth trouxe um pouquinho da questão ambiental, social, mas ela viveu num ambiente, muitas vezes, sem generalizar, com traumas, né? Um trauma, às vezes, ligado a uma questão ligada à droga, ou uma questão socioeconômica de muita vulnerabilidade. O próprio ato infracional que ela comete não deixa cicatrizes, né, na pessoa que está envolvida nesse ambiente. Então, vocês vão receber uma pessoa que ou ela tem uma questão de saúde mental concretizada, ou ela está muito fragilizada também só pelo próprio trauma de ser um menor infrator internado, de estar privado da liberdade numa idade. É como que a Fundação tem esse olhar do ponto de vista humano, essa pessoa que está chegando fragilizada, independentemente do ato infracional que cometeu, é um ser humano que está fragilizado. Tem um olhar desse ponto de vista psicológico, uma assistência para ajudá-la a superar esses traumas, ou psiquiátrico para superar essa doença mental lá? Como é que funciona? Essa equipe de referência que eu falei aqui há pouco, são 5 profissionais, dentre os quais um psicólogo. A Fundação Casa tem centenas de psicólogos, em todos os centros nós temos psicólogos. Então, existe esse acompanhamento para o adolescente que ingressa na Fundação Casa. Evidente que a competência do psicólogo é limitada. O que o psicólogo não tiver condições de resolver, a gente encaminha para a rede pública, para o SUS, em maior ou menor grau. Infelizmente, ainda o SUS, a gente sabe das limitações, as questões psiquiátricas, é difícil você conseguir uma consulta, ainda não é o ideal. Terapias também, né? Mas a Fundação Casa tem esse olhar. Assim que o adolescente ingressa no sistema, ele é acompanhado por psicólogo, por tudo. Evidentemente, as questões de saúde mental mais profundas, mais graves, tem que ser encaminhada para o médico, né? aí encaminha para a rede pública. A gente tem esse acompanhamento, um acompanhamento diário, relatórios diários. Evidentemente que a minha preocupação hoje, João, é convencer um juiz de direito, um juiz da vara da infância e juventude, de que aquele adolescente não está entendendo a medida socioeducativa que lhe foi aplicada. Eu já fui juiz criminal, já fui corregedor de presídio. Quando um adulto comete um delito e se instaura um incidente de insanidade mental para ver se ele é capaz, se é doido, se não é doido, se é capaz, conseguir entender o caráter criminoso do seu ato, para o adulto tem essa possibilidade. O adolescente não tem. O cumprimento da medida socioeducativa independe se o juiz, só se ele for bem grave, mas até hoje eu não vi um juiz falar, não. Aqui não é caso aqui é caso de saúde. Então, eu já vi. Fica só internado. Para o juiz é mais fácil, para o juiz é mais cômodo. Sim. E não é nem por culpa do juiz, ele não tem o que fazer. A estrutura. Ele não tem para onde mandar esse adolescente. E eu já vi mais de uma vez, entendeu? Graças a Deus. Essa é a nossa dificuldade. Então, hoje, a gente vai começar um trabalho de convencimento. Eu já até conversei, inclusive, com o desembargador coordenador e o doutor Iberê também, que é o juiz corregedor da capital, das varas da infância e juventude, para que a gente possa fazer esse trabalho de convencimento para os magistrados. Olha, esse adolescente ou essa menina não tem condição de ficar aqui na Fundação Casa,
Porque o problema dela é um problema mental, não é um problema é um risco, né? exatamente. E então, não cumprir, não adianta. Não adianta. Mas, infelizmente, para o juiz, ele fala, deixa lá no caminho e resolve aí. Eu já acompanhei casos assim, é que a família tinha uma certa condição. É isso que eu ia perguntar agora. Se as crianças realmente são mais... Eu falei com a mãe, falei, olha, a questão da saúde mental dele, e ele ia para a fundação, porque realmente era grave. E já era reincidente, só que a gente ficou com essa batata quente. Então, o que eu costumava fazer, atuando na defensoria, na infância? Eu ia falar com o juiz, o juiz, o promotor, não dá. Não dá para mandar ele para a fundação. Só que aí a gente esbarra em outra questão. Esse caso específico desse menino, a mãe tinha condição e internou ele numa clínica lá em Itapecerica, não, Tabuão. Não é Itapeva? Lá tem um... Tabuão, da Serra. Tabuão, no Tabuão. E teve um outro que não é caríssimo. Sim, é caríssimo. Exatamente. Que não tinha para onde encaminhar, porque o serviço público, o município não tem uma clínica, um hospital específico psiquiátrico para o adolescente. Acho que não tem nem para o adulto, né? Aqui no município, eu sei que não tem. Aqui eu tenho certeza. E em São Paulo, eu não sei. Mas eu acho que tem para o adulto, mas para o adolescente não tem. E realmente, que a mãe internou, deu certo. Ele fez o tratamento lá, tal. Realmente era uma questão psiquiátrica. E o outro, infelizmente, a gente não conseguiu. Porque é engraçado isso. A gente que atua, não são todos advogados que simpatizam com esse tipo de processo, né? Mas é uma coisa que a gente fica preocupado. Claro. Como que a gente vai fazer com esse menino? Eu não posso mandar ele para o SAICA. Eu não posso mandar ele para a fundação. Eu não posso, ele fica em casa, muitas vezes, sem medicação, ele é violento, ele é agressivo, às vezes mora com uma avó, com alguém frágil também. Sabe assim? Eu vou dar um exemplo. É muito complicado. Eu vou dar um exemplo aqui que todos vocês vão se lembrar. Vocês se recordam do caso do Champinha? Sim. Todo mundo lembra do Champinha. O Champinha, ele entrou na fundação com 16 anos, ficou na fundação até os 21 anos. Deu 21 anos, ele tem que sair, não pode ficar por responsabilidade o governador, o presidente da fundação. Vim com 20, até para o juiz. Com 21 anos, alguém tinha que liberar o Champinha. E ninguém tinha coragem de liberar o Champinha, nem o juiz, nem o governador, ninguém. Criou-se uma estrutura no estado de São Paulo que não não existe na legislação, mas criou. Ele foi o único caso, né? Hoje nós temos. Ele foi o primeiro. primeiro. Esse caso, o Alckmin, o governador Alckmin, criou exatamente para o Champinha. Sim. Ele saiu da fundação e foi para essa clínica que fica na Marginal ali. Está até hoje. Está até hoje lá. E tem mais 4 na mesma situação que ele também cumpriu. A gente fala cumprindo, porque na verdade está ali. Ele tem a liberdade cerceada, né? Está ali. Vamos falar, não vou falar em cumprir medida, porque não é medida, mas ele está ali em tratamento. Ele não está preso, ele não está cumprindo medida. Mas ele mais 4. Então é uma coisa. Só que a ministra Rosa Weber, ano passado, determinou o fechamento de todos os manicômios do Brasil nessa situação. Então, assim, deve ter em breve uma solução para esses casos. Especificamente para esses 4 que não está nem lá, não está com medida, nem está no hospital psiquiátrico, precisa do hospital desse. Então, esses casos ainda não tem uma solução efetiva. Mas quando o preso tem problema mental, aí vai para o hospital, aí não está aí. Agora, adolescente, nós infelizmente não temos isso. Não tem. No começo da nossa conversa, você falou sobre a questão do estigma, né, da própria Fundação Casa, da questão que vem da FEBEM e essa situação toda. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso, né, sobre será que quando eu falo nós, é como sociedade, como advogados, como pessoas que têm uma formação, em algum ponto a gente falha
em comunicar os direitos humanos, o que é direito humano, porque hoje prevalece, né, na sociedade, isso tem se intensificado com redes sociais e tudo, aqueles discursos mais de ódio, de bandido bom é bandido morto, e uma situação que não permite que se trabalhe uma ressociabilização, e isso vai se tornando um problema social, né? Como que você enxerga de uma maneira mais ampla isso? A gente tem uma missão aqui de comunicar a questão dos direitos humanos? Bom, é obrigação da sociedade participar desse processo de ressocialização. Isso está na Constituição, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, está em todo diploma legal. O que eu queria deixar bem claro aqui é que a gente não está aqui para defender, como você falou, quem cometeu o delito, quem cometeu um ato infracional. A gente tem que pensar também na vítima, ótimo. A Secretaria de Justiça tem uma coordenadoria de apoio às vítimas, que é o CRAAC. A gente também tem que ter esse olhar humanizado para a vítima. Ótimo, isso é uma questão. Isso é um aspecto. Mas nós não podemos também achar que esses adolescentes, eles vão, se a gente abandoná-los, vai ser uma solução. Não vai ser solução. A gente tem que cuidar para que ele não volte a delinquir. Reincidir, é isso. Né? Exatamente. É simples isso é assim. o papel de todos. Isso é o papel da sociedade, do Estado. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. É como o João falou, bandido morto é bandido, bandido bom é bandido morto. Isso não vai resolver. Nós não temos pena de morte aqui. Esse menino aos 21 anos vai sair da fundação. Um preso que cumpriu pena de 20 anos, 15 anos, 16 anos, uma hora vai sair. E se você não prepará-lo para que ele não volte a delinquir, ele vai voltar a delinquir. E se a sociedade não adotar, o tráfico adota. Isso o crime adota. Não adianta a gente achar bandido bom é bandido morto, que isso é uma enganação. Primeiro, que o conceito de que bandido a gente está falando. Então, às vezes, o João, você sabe que quando eu tomei posse na fundação, no começo, assim que o Tarcísio entrou, 3 dias depois eu tomei posse, mas antes de tomar posse, eu fui em alguns centros da fundação. E eu conheci um menino que chama Yuri. Ele tinha 12 anos de idade. 12. Estava internado. Sinceramente, você acha que um adolescente de 12 anos oferece isso para a sociedade? E o meu filho tem 12 anos, chama Yuri. Então, eu falei isso no meu discurso de posse. Eu falei, não é possível que a gente não tenha outra solução que não seja a internação desse adolescente. Aí eu perguntei onde ele morava na Praça da Sé. Olha lá, tá vendo? Sabe, são questões. E as pessoas... como você falou, com esse discurso de ódio, talvez tenha lá suas razões, mas assim, as pessoas deveriam conhecer, deveriam entender, estudar um pouco, ler. Inclusive conhecer as instituições. Não, mas olha, aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei impressionada, porque apareceu um vídeo aí que fez uma comparação. Criança de 12 anos mal arrumada na rua, ninguém para e pergunta se tá precisando de ajuda ou não. Aí arruma essa criança, dá banho, arruma, deixa ela bonitinha e deixa ela largada na rua. Para todo mundo, perguntando, você tá precisando de alguma coisa? Então, assim, como o nosso olhar... Se for loirinho... Isso! Se for preto, piorou. O preto, ele o preto ficou mais largado que o branco. 4 e aí eu falei, horas. gente... Ninguém parou pra falar com ele. Não, mas assim... 5 minutos a criança branca. 5 minutos. Eu não entrei nem na questão racial. Exatamente, mas assim, eu não entrei na questão racial. Eu entrei na questão do arrumado e não arrumado. Porque eu passo reto pelo que não está arrumado. E talvez o arrumado eu não sei se eu não pararia, entendeu? Na hora que eu vi o vídeo, foi uma chuva de realidade na minha cabeça. Porque quantas crianças que estão pedindo no farol, eu fiquei com meu vidro fechado. E se aquelas crianças estivessem, sei lá, de uniforme, largada lá, será que eu ficaria com meu vidro fechado? Então eu falei, gente, olha como a nossa sociedade realmente tá machucada, tá errada. A gente naturalizou coisas... Eu não tenho medo. Graves. Porque eu não fecho o vidro. E eu paro para falar com eles. E quando eu vejo na rua uma mãe com uma criança, eu paro e pergunto, por que quando eu vou no parque de manhã fazer uma caminhada... Sim, mas você concorda que é uma exceção? A sociedade em geral fica com o vidro fechado. Com o uniforme da escola, no horário escolar, no parque... É uma pena eu falo, isso. vocês estão fazendo o que aqui? Vocês não deviam estar na escola? Porque aqui em São Caetano o uniforme da escola pública é o mesmo, todo mundo. E eu acho uma pena. E as pessoas não olham para eles. Não querem saber...
não querem chegar perto. A gente naturalizou muitas coisas. Eu tenho medo, e é o que ontem, né, João, a gente conversando, as pessoas no fórum, a primeira vez, quando eu me formei, passei na OAB, me inscrevi na assistência. A primeira vez que eu cheguei no fórum, que eu vi um réu algemado, um menino jovem, o policial trazendo, quando eu olhei aquilo, foi um choque para mim. Porque era algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Sim. E na Fundação Casa tem crianças da classe média, da classe... Tem. Essa regra não funciona lá, não. É evidente que em menor escala, né? Mas tem de todas as matizes sociais. Até porque o que faz eles cometerem auto infracional, às vezes, é muito o ambiente. Mas assim, né? a grande maioria vem das classes menos abastadas, vem de pessoas... Ele reflete na Fundação Casa os mesmos cortes que a gente vê da situação prisional do Brasil em geral? Praticamente. População negra mais encarcerada, população vulnerável. Negro... 50, eu tenho até os dados ali, 50%, depois pardo e tal. E tem também os delitos, tráfico, roubo. Tráfico é o campeão. O tráfico hoje empata com roubo. Há pouco tempo atrás, o tráfico era um pouco mais. E hoje é um pouco menos, até por conta da discriminação, dessas questões que se discute hoje de descriminalização. Então existe, a polícia atua um pouco menos nas questões menores. Então o roubo hoje está empatando com o tráfico. Depois vem os outros delitos, furto, homicídios, essas coisas mais, sequestro. Inacreditavelmente estupro. Não tem menino com 14, 15 anos respondendo por ato infracional. E às vezes esses estupros são meninos de classe média. Não existe um estudo, né? Um separado. Para esse delito, isso não... A gente imagina assim pelo que a gente vê no dia a dia, entendeu? E assim, eu falo da Vara da Infância de São Caetano, que é o que nem o doutor Que é uma cidade diferente. Não sei o quê, né? Um principadinho aqui. Eu imagino um município maior, como São Paulo, São Bernardo. Eu sou de São Caetano, meu marido é de Mauá também, né? Tem uma loja lá em Mauá e ele trabalha bem numa loja na periferia também. Então, a realidade é completamente diferente. Porque a minha mãe tem um trabalho com criança, ela trabalha com a prefeitura aqui de São Caetano. E com criança e adolescente. Então, a realidade da minha mãe é totalmente diferente da realidade de Mauá, gente. É completamente diferente. O que meu marido passa é assim, aqui não tem. Na frente da loja dele, um monte de criança que fica lá o dia inteiro, não vai pra escola, não vai nada. E você conhece o pai, você conhece a mãe, né? Aqui em São Caetano é menos isso, né? Pelo menos nos bairros. Não tem. De Mauá, Diadema, que ainda existe muito bolsões de hoje, agora, foi autorizado a falar favela de novo. Cada dia muda. A gente tem que ser politicamente correto. Eu tava assistindo isso ontem, falando agora a favela. Agora é favela. Agora o pessoal quer que fala que é favela. Não é mais comunidade, não é mais... Agora é favela. A gente pode chamar de favela. Eu acho que é para treinar nossa memória. Eu acho ótimo. Não é possível. Foi uma demanda dos próprios moradores. Dos próprios moradores, então, em Mauá ainda tem muita favela. Sim. Então, isso... implica em algumas situações que acarreta o desvio de alguns jovens. Isso não tem jeito. A gente começa a caminhar aqui para o final. Eu tenho um tema que eu queria tratar, que a gente não tem como passar totalmente ao largo dessa questão que a gente falou agora do tráfico, né, de drogas e dessa realidade. A gente vive, não vou fazer nenhuma apologia nem propaganda de nenhum grupo criminoso, mas a gente vive no Brasil uma realidade, especialmente no estado de São Paulo, onde existe um grupo criminoso muito conhecido que atua através dos presídios e dos presídios para a sociedade, que controla uma série de ações dentro do crime organizado. Dentro da Fundação Casa, essa realidade também acontece? Tem maneiras de enfrentamento desses grupos criminosos organizados? João, existe o primeiro comando da capital, que é o PCC, Sim. A gente tem que falar isso. Quando ele falou, eu ia falar o PCC se instalou nos presídios paulistas muito fortemente, existe uma atuação muito forte deles. O Comando Vermelho no estado do Rio de Janeiro e no Nordeste também tem... esqueci o nome, mas acho que é Osmano, alguma coisa assim. E no Amazonas também, muito fortemente, a atuação desses grupos criminosos semelhantes ao PCC.
O PCC, nas penitenciárias paulistas, tem uma atuação forte. A gente sabe, né, Sim. notícia. É uma realidade. Dentro da fundação, ainda não existe essa penetração ainda estabelecida. É evidente que existe a tentativa. É evidente que a fundação ela atende jovens até os 21 anos que já são integrantes do PCC. E evidente que isso acaba tentando se alastrar dentro da fundação. Mas ainda não se é uma realidade não instalada, se percebeu né? lá essa atuação forte. A gente, no Vale do Paraíba, principalmente, existe essa tentativa de se instalar ali o PCC, mas ainda não há, pelo menos nós não detectamos essa atuação do PCC. Até porque o PCC, até onde, pelo que eu estudo, pelas informações que eu tenho, ele evitava regimentar adolescentes. Agora que o regimento começou a mudar e eles estão começando a cooptar a menor de idade. Eu acho que aí quando você fala disso, eu penso no programa Novos Tempos que você trouxe, né? O antídoto, um dos antídotos para isso é competir, né? É competir com a oportunidade que o tráfico está acenando para eles, né? Se você não oportunidade, der a oportunidade do jovem, isso implica em qualificação educacional também, ele tem que estudar para ter um emprego bom. Mas se você não der um emprego para esse jovem, o crime vai dar. Não adianta. É isso mesmo. O crime vai dar. Então, hoje, a nossa maior. Eu não vou estabelecer aqui hierarquia nas nossas finalidades. Mas a gente precisa que o adolescente saia da Fundação Casa ou que o preso saia do sistema prisional com uma qualificação profissional. Sim. Não tem Isso jeito. É primordial. A Beth está falando ali, se você perguntar para um jovem o que ele quer, se ele prefere estudar ou se ele prefere trabalhar. É evidente que ele vai falar que ele prefere trabalhar. Não tem jeito. É assim que funciona. Essa é a vida. Principalmente de um jovem carente. Ele quer ter o dinheiro dele. Ele quer ter no final do mês uns 500, 600, 1.000, 2.000 para comer um lanche no McDonald's, comprar um tênis novo. Não adianta. Sim. Essa é a realidade. É legítimo, não adianta fugir é legítimo. Né? Nós somos jovens, a gente sabe como é que é. Quero comprar uma calça nova, quero comprar um joguinho de videogame. Você só consegue isso se você trabalhar. Ou onde você vai trabalhar? Bom, você pode ter um emprego formal ou você pode ir para a informalidade do crime. Assim que funciona. Não tem como fugir. Não adianta você ter raiva de bandido, raiva desses adolescentes que cometem crime. Eu não estou defendendo isso. Mas a gente precisa evitar que isso aconteça através da ressocialização não só do jovem, mas da família. Tem que fazer com que a família tenha condições de receber aquele jovem quando sai da fundação, e esse menino tem que trabalhar. Não adianta. Não adianta você falar, vai fazer faculdade. Como vou fazer faculdade? Quem sustenta como? Não, e a maioria, eles não sabem. Foi o que ele falou. Eles só sabem escrever o nome. Tem muita situação, né, desse tipo. Você entendeu? É muito fraco. Gente, a gente está caminhando para o final. Alguém tem mais alguma pergunta para o doutor, para o doutor João? Quer terminar? Senão eu já parto aqui para nossas considerações finais. Não. Então, eu gostaria de, primeiro, agradecer muito a sua presença aqui. Foi um papo muito rico, parece que passou voando. Quando ela fez aqui o sinal de que faltava alguns minutos, é sinal de um bom programa. Quando a gente tem assunto, a gente teria muito o que conversar, mas a gente vai caminhando para um final. Eu vou passar a palavra para a Sâmia e para a Beth fazerem algumas considerações que quiserem, depois para o Dr. João, e aí eu encerro. Sâmia. Queria agradecer a presença. Nossa, para mim esclareceu muitas coisas, né? A gente tem uma noção, porque eu sou uma pessoa que fica estudando esse tema, principalmente por causa da minha mãe, mas realmente a Fundação Casa, a gente às vezes não reflete sobre, sabe? E eu acho muito interessante a gente sempre ficar focando, porque eu sou muito contra o trabalho infantil. E aí a gente vê que, na verdade, às vezes, o trabalho infantil salva vidas. Então, assim, é legal você pensar dessa forma, né? Então, eu achei muito interessante e eu creio que eu vou atrás desse programa aí para ver se eu posso ajudar aí no compartilhar, lançar informações para tentar ajudar o máximo possível, né? Acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, né?
Eu quero encerrar aqui uma coisa que não deu tempo, porque foi passando, e que a Sâmia tocou nesse assunto agora, o trabalho infantil. É isso. Eu sou contra o trabalho infantil, porque eu sou uma vítima do trabalho infantil. Eu também sou contra. Mas, o que acontecia antigamente? Nós não tínhamos muita opção. E você trabalhava, né? Muito, com criança ainda. Eu mesmo comecei a trabalhar, eu tinha o quê? Uns 7, 8 anos por aí. Mas hoje, não tem esse trabalho para o menor... só a partir dos 16, né? 16, ele pode trabalhar como aprendiz. Então, de 12, como esse menino que estava na fundação, com 12. Dos 12 aos 15, aos 16, ele não pode ter um trabalho formal. Mas, por exemplo, ele poderia ter atividades, preencher essa vida dele com algo que ele possa se preparar para o mercado de trabalho, né? E ter infância é importante. Eu vejo quanto isso muda na nossa vida. Com 12 anos é muito novo ainda. Tem um lado muito positivo, que é você ter responsabilidade desde cedo. Gente, mas vocês não sabem o lado psicológico, o que faz, né, pra gente. Né? Não é uma eu sei o que... É uma coisa que eu também não quero ficar falando sobre isso. Mas, por isso que eu sou contra o trabalho infantil. Sim, também. Né? Só que... isso com que o uma doutor idade falou. de 14, 15, não sei. Mas se ninguém fizer nada e se ele não tiver uma perspectiva, para a escola ele não vai. Ele vai para o tráfico. Porque lá tem dinheiro. Entendi. Não tem compromisso, não tem horário, tem ninguém pegando no pé. Você entendeu? E eles vivem o mundo do crime, eles têm as leis próprias, as regras próprias. Entendeu? E essa sociedade apartada, ela é muito perigosa, porque ela destrói a nossa juventude, né? E o que vai ser o futuro, sim, uma juventude saudável, né? Tratando as questões psicológicas, sociais, de empregabilidade, de futuro. Essas crianças precisam ter futuro. Isso aí. Então, eu acho que o nosso papel como sociedade é conhecer as instituições, saber como funciona, não ficar ouvindo bobagem, reproduzindo bobagem, coisas violentas. Fonte, né? Vamos conhecer um pouquinho. Né? Vamos fazer o nosso papel é esse. Né? E aí a chance, porque assim, ainda que você fale, mas eu já tô com não sei quanto, mas você tem filho, você tem neto. Claro. E a nossa responsabilidade. A gente vive nessa sociedade, eu vivo aqui. Não é? Né? Não importa só meus filhos, meus netos, eu vivo aqui. O meu recado e pretendo viver há muitos anos. E agradecer a presença que eu adorei. Muito rico, Doutor João, quer terminar com uma consideração? Deixa, se você me permitir me alongar só mais... Fica à vontade. Por favor. Eu gosto muito eu conheci um juiz hoje, ele é desmaiado, chama Arion da Silva Guimarães. E ele fala assim, posso passar para a parte prática, que isso ilustra uma coisa bem legal. Eu trabalho com infância e adolescência há mais de 40 anos, desde 1980. Em 81, 82, eu vi um caso que foi denunciado, e nós fomos até a favela do Oratório, e um pai, ele dava pinga para uma menina de 1 ano e meio. Dava pinga. E sabe por que ele dava pinga? Para dormir. Para dormir, porque ela tinha fome. Eu já vi então, isso. aí, isso é um fato que eu presenciei, não é que eu li, não que eu ouvi, é um fato que aconteceu comigo, dentre inúmeros outros nesse período de 40 anos que eu trabalho com isso. Aí a gente tem que saber dessas histórias para saber o contexto que aconteceu que levou aquele adolescente a praticar tal coisa. Sim. Que fim teria era uma menina que ele dava pinga para a menina. É uma menina que com 2 anos de idade já era alimentada com pinga, vai ter que história para contar? Qual perspectiva? É isso que a gente tem que levar em conta, é isso que a gente tem que analisar. Não adianta a gente... Futuro, né? Eu não estou defendendo aqui o ato que ele praticou. Tem o menino que assassinou a professora está lá, o menino que assassinou agora há pouco tempo a aluna da escola também está lá. Não é isso, não estou defendendo isso. Ele tem que ser penalizado, ele tem que cumprir o que a lei determina. Né? É um ato terrível, a vítima tem que ter um acompanhamento, a sociedade tem que ajudar. Mas a gente não pode se deixar levar, João, pelo que você falou agora, pelo discurso de ódio. Isso é um erro. Isso só vai piorar a situação do sistema socioeducativo se a gente levar para esse lado. A gente tem que
tentar ressocializar de fato esse adolescente. É um engano, é um erro acreditar que só a violência, que praticar a violência contra esse adolescente vai resolver alguma coisa. Não vai resolver. Não vai resolver. A família, a sociedade, o Estado tem a obrigação de juntos tentar melhorar esse mundo. Só assim a gente vai melhorar. Não tem outro caminho. Gasta esse dinheiro? Gasta dinheiro. É caro. Mas lá na frente você vai ter o benefício, o retorno disso aí. E a gente não busca a perfeição, né? Muitas vezes não vai conseguir tudo, não existe, vai, mas tudo que avançar. Você tem crime na Dinamarca, na Suíça, não tem jeito. E às vezes as pessoas dizem, mas isso é um desperdício, você não vai recuperar tudo. Claro que não vai recuperar todo mundo e nem vai recuperar completamente todo mundo, né? Mas você conseguir fazer com que uma pessoa, um infrator, o menor infrator que cometia atos infracionais muito graves, ele diminuir a violência que tem dentro dele, ele conseguir conviver melhor em sociedade, ou então, percentualmente, um número que você conseguir recuperar para a sociedade, isso aí tem valor. Né? Eu pessoalmente, quando eu era juiz criminal, eu consegui emprego para vários presos que passaram pelo fórum onde eu trabalhava. E vários deles hoje estão trabalhando normalmente, têm família, foram completamente recuperados. Trabalharam, inclusive, comigo. Sim. Eu empreguei até alguns deles no fórum onde eu trabalhava. Então, assim, tem jeito? Tem jeito. Sempre. É só ter disposição de todo mundo. Exige trabalho, que cumpriram medida, que foram para a fundação, que eu encontro hoje trabalhando em restaurante. Plenamente e falam comigo e me abraçam. Ainda mais uma criança de 14 anos que tem toda uma evolução pela frente, gente. Eu me alonguei aqui, João, então não vou mais te sacanear. Eu vou agradecer. Senão a gente começa a emendar. Não para, né? 15, 16 anos, gente, tem jeito sim. Obrigado pela oportunidade. Tem salvação. Eu mudei com 39, né? A gente faz uma terapiazinha, muda como não? Eu é que agradeço. É um tema que eu gosto muito. Obrigado pela oportunidade, pra gente colocar aqui. Eu agradeço muito mesmo a sua presença, a contribuição. Beth, eu agradeço a sua participação. A Sâmia nem fala, tá aqui comigo tocando junto. Alguns recados finais antes de eu fazer o encerramento. Eu queria convidar você que está assistindo, que é aqui de São Caetano ou da região, para participar do curso da pós-graduação de Direito do Trabalho que está sendo montada aqui na ESA de São Caetano, que vai ser coordenada pelo professor Gilberto Maistro. Então, convido você que tiver interesse, procura a OAB Saber, um curso bastante interessante que está com as vagas abertas. Esse era um recadinho que eu queria passar. E para terminar aqui, um recado final, dizer que a gente do escritório, do podcast, agradece muito a presença do Dr. João. É um trabalho extremamente relevante para a sociedade, extremamente relevante para aqueles menores que estão lá, mas não só para eles. Passou uma visão aqui bastante abrangente realmente a gente não está aqui para defender o ato infracional ou a pessoa que cometeu o ato infracional. Existem a questão das vítimas, da força de segurança, de toda uma estrutura que tem que ser olhado também, mas a gente nunca pode perder a perspectiva, e isso eu acho que é o recado final que o nosso podcast quer colocar, que nós estamos tratando de humanos, né? De seres humanos e ainda mais na idade em que estão. Então, direitos humanos é um pouco isso, não quero dar aula de direitos humanos para terminar, mas você não olhar exatamente o que essa pessoa fez, o que ela é, mas partir do princípio que, por ser humano, ela é detentora de alguns direitos essenciais e básicos só pela condição de ser humano. Então nós temos que manter esse olhar, porque isso traz dividendos, além de ser o certo, traz dividendos para a sociedade. Uma sociedade que consegue enxergar dessa forma, muito mais chance de trazer de volta, de recuperar. Se de 10 você conseguir recuperar 3, beleza? 4, melhor ainda. Se conseguir os 10, é o objetivo final. Mas a que a gente busca é a melhoria. Então eu quero parabenizar o seu trabalho, agradecer a sua presença aqui, e colocar aqui esse podcast, o pouco que a gente pode fazer à sua disposição. Quando quiser trazer algum comunicado, alguma coisa, a gente está aqui para você e para o seu trabalho. Muito obrigado, viu, João? Obrigado, João. Eu que agradeço. Um abraço.